Salve, povo lindo! Paz e bem a todos vocês. Vamos começar mais um capítulo inédito da vida. Um capítulo do Vivências Online. Esse ano a gente, apesar dos apesares, da pandemia ter nos encolhido novamente para as redes sociais, para a internet, nós estamos sedentos de voltar ao início. Estamos sedentos de buscar o cerne do cristianismo. Nossa ideia enquanto Bethesda é capturar a eternidade que convenceu os discípulos, que convenceu Paulo a iniciar essa caminhada e levar até a morte. Nós estamos aqui para fazer diferença esse ano. O Magu falou dos projetos do começo do ano, Elas por Elas, o grupo de jovens no Vivências Offline. Nós estamos sedentos de transformar esse momento, transformar a história que nós estamos vivendo. E eu convido você a participar. Convido você a ouvir, a dar um toque para o Magu. Maguzão, eu tenho interesse em fazer alguma coisa, a ligar no nosso WhatsApp, que tem o nosso número aí, se comunicar de que forma você pode participar da Bethesda, porque esse ano é um ano em que a gente vai mudar de paradigma. Esse ano é um ano que a gente vai fazer a diferença, literalmente. E eu queria que você capturasse a eternidade hoje, já, aqui no Vivências Online. A gente vai ter uma música especial, a gente vai ter uma mensagem especial, e que ela toque o seu coração, e que ela desperte em você alegria, e que ela desperte em você, sobretudo, vontade de fazer diferente, vontade de dar um passo mais próximo do seu irmão. O tempo que a gente vive hoje é tempo de solidariedade, é tempo de abraçar, é tempo de ouvir. Eu queria que você capturasse nas palavras do Magu de hoje, no louvor que vai ser cantado, e que esse ambiente e esse momento que você vai participar agora consiga alimentar você durante a semana, e que você possa remoer essas conversas e dar um passo em direção a você e em direção ao outro, que é o centro da mensagem do Cristo. Eu queria, antes de passar pro relógio, eu queria fazer uma oração contigo. Querido Pai amado, antes de mais nada eu queria agradecer a oportunidade de compartilhar da vida, compartilhar da minha história, dividir um pouco da nossa história aqui. É uma alegria participar dessa comunidade que se propõe hoje, se propõe em 2021, novos recomeços, uma comunidade que quer olhar para o cerne do Evangelho, olhar pelo motivo pelo qual os apóstolos e toda aquela galera das comunidades do Atos dos Apóstolos se doaram. A gente quer capturar essa eternidade, capturar esse amor, essa paixão. E depende de nós. Abra o nosso coração, que nossos ouvidos estejam atentos, estejam perceptíveis da sua graça, do teu amor. Essa é a nossa oração, eu tenho certeza de todos os que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, é 1 minuto e meio que você tem só. 1 minuto e meio para você compartilhar o Vivências Online para o máximo de pessoas. Aproveita agora também, já curte esse vídeo para que ele possa expandir e ir para os outros lugares. E capture o que a gente considera que é a eternidade que vai estar nas entrelinhas do que vai ser dito aqui. Então não esquece, toma uma água, curte e compartilha. Vivências Online.
junto a ti, derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. É bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti, perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é essa música, Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Paz e bem a todos e todas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 5,
a partir do verso 14. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: um morreu por todos, portanto todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e foi ressuscitado. Até aqui. Eu queria que a gente orasse mais uma vez, pedindo que Deus abrisse os nossos corações, as nossas mentes e nos ajudasse a enxergar a realidade, sem maquiagem, do jeito que ela é, para que a nossa fé ganhe contornos históricos, reais e concretos, para que a esperança do Cristo permeie essa realidade real e concreta. E eu queria que a gente orasse então com esse coração. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que a gente tem de estar aqui diante de Ti, diante de tantos olhos, de tantos corações, de tantas expectativas, de tantas buscas e demandas. E nós gostaríamos muito que hoje, como tem sido todo esse tempo, o Teu Espírito Santo falasse aos nossos corações. A gente abre ele agora e te convida para que essa manifestação de Deus nos inspire, provoque em nós coisas bonitas, coisas tão marcantes, que a gente acabe sorrindo, acabe se alegrando e acabe reunindo forças para seguir na vida. É assim que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica atento, eu queria que você estivesse comigo nesses dois últimos domingos que nós nos reunimos aqui através do Vivências Online. A gente repartiu com vocês no dia 10 os 4 pilares que vão organizar a Igreja Bethesda de Osasco esse ano. A gente vai gastar tempo e força olhando para esses 4 pilares, tentando construí-los, tentando sustentá-los, além, obviamente, da questão pastoral, do cuidado, do olhar um para o outro, que é o ponto vital da igreja, né? A igreja existe e subsiste a partir desse olhar uns pelos outros. Essa foi a nossa fala no dia 10 de janeiro, está lá no nosso canal no YouTube. E domingo passado, eu tentei construir aqui um horizonte que vai dar base para as nossas conversas nesses próximos domingos, dizendo que a igreja tem 2 aspectos. O aspecto interno, que é celebrativo, que é quando a igreja se reúne, a comunidade se reúne, as pessoas vindo de vários lugares para se reunir, para se conectar umas com as outras, a partir desse amor, a partir dessa possibilidade de percepção de Deus e do seu Espírito. Essa reunião comunitária, interna, celebrativa, porque ela reúne a dor e a alegria. A capacidade de vislumbrar a vida como ela é, com essas 2 realidades que a compõem: a dor, a alegria, a festa, a tristeza, a saúde, a doença. Quer dizer, a vida traz em toda a sua esfera essas possibilidades tão contrárias entre si, mas tão importantes para o nosso crescimento e o nosso amadurecimento. Essa é a questão celebrativa. A gente ora dentro dessa esfera com aqueles que choram, a gente chora junto na oração e a gente se alegra com aqueles que estão felizes. Quer dizer, numa mesma comunidade a gente tem essa possibilidade de expressão da tristeza e da alegria, porque a gente entende que a vida, na vida existem esses espaços, a partir dessas demandas do ser humano. E falei também sobre a outra possibilidade, que é a igreja, quando ela sai dessa ambiência celebrativa,
ela vai ser o sinal histórico do reino de Deus, onde ela estiver, a partir do que ela estiver fazendo. Então a igreja, ela não parou, a igreja não fecha, o que fecha são as portas do templo, do salão, sei lá do que, né? Mas a igreja, ela continua atuante e apontando caminhos, pelo menos assim deveria ser. E hoje eu quero ainda falar um pouco mais sobre a igreja, tentando achar duas marcas principais que ela deve carregar, a partir, obviamente, desse horizonte do amor de Deus, que, segundo Paulo, nos constrange. A gente tem que lembrar que a igreja aqui está sendo orientada a partir das cartas de Paulo, porque ela está se organizando, né? Muita gente está chegando a partir dessa mensagem, dessa boa mensagem do Evangelho, dessa boa notícia. As pessoas estão sendo seduzidas, não por aquilo que as pessoas estão dizendo, mas a partir daquilo que elas estão se tornando a partir dessa mensagem. Isso é muito importante a gente perceber, porque mensagem a gente pode elaborar, e eu falei um pouco sobre isso domingo passado. A gente pode construir textos e uma boa oratória, mas o que a gente deve olhar mesmo é o que a gente está sendo a partir de tudo aquilo que a gente está falando a respeito de Jesus. E quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele diz assim, o amor de Deus nos constrange. E um morreu por todos, e logo nós morremos nele e a partir dele, para que a gente não viva mais para si mesmo. O amor de Deus nos constrange. Eu acho que essa é a marca do Evangelho, essa é a base, o ponto de partida, o ponto de chegada da igreja. Amor. Mais do que a religião, mais do que a elaboração dogmática que qualquer religião possa ter, se ela não tiver amor, ela não serve para absolutamente nada. Aliás, ela serve para alguma coisa: causar confusão, desencadear guerras e violências e crueldades. Mas se essa religião ela tiver como caminho básico o amor, ela vai ser mais do que religião, ela vai ser espiritualidade, e a espiritualidade vai provocar em nós algo bonito na vida e para a vida. Perceba então que há uma preocupação de Paulo, dizendo o seguinte: olha, o amor de Deus nos constrange. E é muito louco isso, porque assim, esse amor de Deus revelado em Cristo Jesus que vai startar, que vai dar início a um grande movimento, né, a partir de Jesus, a partir de Cristo, um movimento de amor. Então essa provocação do amor em nós, ela tem que alavancar pelo menos duas possibilidades. Esse amor de Deus que nos constrange, e que a gente vai sair pela vida, sair pelo mundo, sair para onde quer que formos, falando e vivendo esse amor. Ele tem duas características, ele tem pelo menos duas faces. A primeira delas, e a gente precisa entender, que sair pelo mundo dizendo sobre Jesus é mais do que uma expressãozinha, é correr riscos, é elaborar uma vida com sentido. E aí eu diria que uma dessas marcas desse amor que nos constrange é a compaixão. Compaixão. Nos evangelhos, Jesus vai olhar para a multidão e vai ter compaixão. O que é compaixão, cara? Compaixão é você olhar para o problema do outro, é você olhar para o outro e sentir algo. Sentir esse algo que vai te levar a um movimento. Isso é compaixão. Deixa eu dar um exemplo que eu acho muito bacana, que é assim, ó.
você já foi num velório, né? De alguém querido, sei lá, um parente, alguém muito próximo, ou não, né? Ou não. Você foi por conta de um amigo, de uma amiga, e quando você chega lá no velório, ela vê lá alguém que ela gostava muito, e ela começa a chorar. E aí, cara, você olha para esse seu amigo, para essa sua amiga, as lágrimas escorrendo pela face, você também começa a chorar. Ué, mas você nem conhecia a pessoa que está morta. Mas sabe o que é compaixão? É você olhar para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que está chorando e chorar por ela. Aquela lágrima que desce, que escorre pela sua face, não é a sua lágrima, é a lágrima da sua amiga, do seu amigo, que encontra os seus olhos. Isso é compaixão. É você penetrar no coração do outro. É você penetrar na vida que aquela pessoa vive e sentir algo que te movimenta naquela direção. Isso é compaixão. É por isso que os textos nos evangelhos dizem que Jesus olhou para a multidão e teve compaixão. Ou seja, o olhar de Jesus alcançou não aquilo que ele estava vendo com os olhos, mas alcançou para além daquilo que ele estava vendo. Alcançou as buscas nos corações daquelas pessoas, as demandas que povoavam a alma daquelas pessoas e conseguiu vislumbrar o ambiente geográfico, político e social que elas habitavam e que eram extremamente negativos e cruéis aquelas pessoas. E aí quando Jesus olha para a multidão, ele tem compaixão. Putz, cara, isso é muito lindo. E aí eu acho que essa é uma marca que a igreja deve levar, compaixão. A igreja não pode apontar o dedo para o outro. A igreja deve esticar os braços para abraçar e para acolher. E eu lembro que quando eu era adolescente, eu fui para a igreja já adolescente, né? Ainda adolescente, e nessa igreja eu cresci ali, né? Eu fiz amigos. Essa igreja, aliás, eu devo muito do que eu sou ao aprendizado dessa igreja, às relações que eu tive com as pessoas nessa igreja. Mas essa igreja, ela me expulsou. Eu fui expulso da igreja. E quando eu falo expulso, eu deixei de fazer parte do hall de membros daquela instituição, né? Isso foi muito traumático para mim, porque eu dizia, eu não fiz nada, absolutamente. As acusações que me fizeram eram mentirosas, não eram reais. A igreja não soube lidar com tudo que estava acontecendo na comunidade, inclusive, né? O problema não era comigo, precisava achar alguém para pagar tudo aquilo que estava acontecendo. Enfim, foi ruim. E aí a grande lição é essa, de muitas igrejas que não sabem lidar com a diferença, com o pensamento diferente, com a potencialidade da pessoa que habita aquela igreja. E aí é muito quadradinha, muito dentro de uma caixinha que você não pode sair. E tem muitas pessoas dentro da igreja que quer sair para respirar. E sair significa, olha, ouve o que eu estou dizendo, observa a minha potencialidade, alguma coisa nesse sentido. Então, essa minha exclusão foi traumática nesse sentido, porque eu achei que não houve compaixão, né? E eu acho que tem um elemento aí da igreja que é ruim, que é nocivo, que tem muita gente fora da igreja e que era da igreja, e que está fora por conta da incompreensão, por conta do elemento político dentro da igreja, que expele as pessoas, que olha para as pessoas como objeto. Então isso é ruim. E aí quando eu olho Paulo dizendo para a igreja que está começando, o amor de Deus nos constrange. Essa base amorosa dentro da comunidade, ela vai produzir compaixão. A gente olhar para tantas
tantas e tantas pessoas que estão à margem, e o nosso olhar tem que ser compassivo e não um olhar de crítica, tem que ser um olhar que acolhe e não um olhar o dedo que afasta. A gente precisa de compaixão pela vida humana, senão acontece o que está acontecendo no nosso país, a politização de algo tão sério, dessa vacina que não chega. Isso é um desrespeito com a população brasileira, isso é falta de compaixão, isso é falta de olhar para a realidade, de olhar no olho do outro e perceber as suas necessidades. Compaixão é uma dessas faces. A outra face, quando eu olho para esse texto de Paulo, que o amor de Deus nos constrange, e esse impacto do amor de Deus me leva na direção da vida e da história, sem rodeios, sem mentiras e sem falsidades, porque a outra face dessa igreja que vai a partir desse amor é uma igreja que tem caráter, é uma igreja séria. Séria não no sentido de que não pode rir, que não pode brincar, não é isso, mas é uma igreja que tem credibilidade. E eu, particularmente, aqui sou eu quem falo, eu acho que a igreja hoje perdeu a sua credibilidade. Sabe aquele cara que vende um remédio para crescer o cabelo e ele é careca? Ele insiste, compra que é bom e ele é careca? Sabe aquele cara que vende remédio para emagrecer e ele diz lá no rádio ou na TV, ó, esse remédio aqui, o cara é gordão? Saca assim, é a igreja de hoje, esse é o meu olhar. Não tem credibilidade. É o cara que vai na rede, nas emissoras de TV, se candidatando a presidente, pagando de uma boa moral, defendendo a família, que está no segundo ou terceiro casamento e que agora está preso lá no Rio, envolvido com as falcatroas. Você está entendendo? Essa igreja que não tem caráter hoje, que o pastor, que as malas se levantam dizendo, esse cara aqui é um homem de Deus, esse homem aqui é um homem precioso, o que ele estiver falando ouve, e daqui a pouco passa algum tempo e esse homem está preso, né? Que é o deputado Cunha, que está preso até hoje. E aí esse líder religioso se levanta e diz, não, eu nunca disse isso. Quer dizer, está tudo registrado. Você entendeu? A igreja perdeu a sua credibilidade porque não tem caráter, não é mais séria, não serve absolutamente para nada. Sabe, aliás, serve sim, serve para negociar cargos políticos no Congresso Nacional. Sabe por que a igreja ainda sobrevive e ainda subsiste? Não porque ela é necessária hoje no nosso país, mas porque ela consegue ludibriar a partir de uma boa oratória, a partir da organização das palavras, ela consegue enganar e manipular milhares e milhões de pessoas no nosso país. E aí ela troca isso por dinheiro. Ela troca isso que ela vai transformar em votos, e esse líder vai ganhar dinheiro em cima disso. Você está entendendo? Então, caráter. Uma das faces da igreja é caráter. Aí você diz assim, poxa, Laércio, mas você está sendo duro, cara, porque aí a gente não tem espaço para o erro. Não, eu não estou dizendo sobre o erro. Porque você errar em algum momento da vida não significa que você é um mau caráter. Agora, você transformar esse erro num estilo de vida, isso é mau caráter, isso é mau caratismo. E a igreja transformou, quando eu digo a igreja, eu estou pensando na sua liderança, porque essa liderança brasileira é uma liderança bandida, é uma liderança cruel. E aí ela transforma esse erro, que poderia ser um aprendizado, num estilo de vida, em enganação. E aí quando eu olho para o texto de Paulo, que ele vai insinuar uma base para a igreja que está nascendo, a igreja de Corinto, caminhar, ele diz, olha, o amor de Deus nos constrange. Quer dizer, um ser que me amou tanto, que me ama tanto, e que se dá por mim, que leva esse amor às últimas consequências, na cruz, tem que provocar no meu coração um caráter. Eu não posso banalizar esse amor, eu não posso usar esse amor como uma expressão apenas da minha oratória, da elaboração conceitual, não. Esse amor é tão profundo, impactante, tão
tão absolutamente bonito, que ele chega ao meu coração na figura de Jesus, e isso me leva para a vida, para a história, com caráter. E infelizmente eu digo isso com muita tristeza, porque eu militei nesse movimento evangélico por décadas. Eu acreditei nesse movimento por décadas. Caráter. Duas bases que a igreja precisa entender e caminhar: compaixão e caráter. Por quê? Porque o amor de Deus nos constrange. É um amor tão absolutamente fascinante, que bate no meu coração e vai promover em mim um estilo de vida. Paulo vai dizer numa outra carta, para uma outra igreja, que diz assim: olha, aquele que roubava já não rouba mais, antes trabalha para repartir com aqueles necessitados. O amor de Deus nos constrange, é isso, é exatamente isso, é simples assim. E a gente precisa de uma igreja que seja robusta, de uma igreja que olhe para a realidade, que olhe para a vida, que olhe, por exemplo, para os sem teto, que olhe para as mães que são solteiras, que olhe para a problemática da violência doméstica, para o assédio, que olhe para a questão do racismo, a questão profunda do nosso país, do LGBTQI+, olhe com compaixão, olhe com caráter, com doçura. A igreja precisa desses escaninhos para caminhar, para que ela não se perca e seja o que a gente está vivendo hoje, no cerne e na cúpula da igreja evangélica brasileira. O amor de Deus nos constrange. Talvez a gente não seja capaz de grandes ações, mas comece com a pessoa que está do seu lado, comece dentro da sua casa, com seu filho, com a sua esposa, comece com pequenas atitudes, porque esse amor que chega no meu coração, ele precisa ser deslocado para outras esferas, para a exterioridade, para outras pessoas, para outras estruturas, para que esse amor de Deus se renove em mim. É isso. Que Deus abençoe o seu coração, a sua família, que o Espírito de Deus te convoque, te desafie e te leve para uma dimensão mais profunda do conhecimento e da experiência de Deus, que se faz na relação com o outro. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.